Oi, gente, tô aqui para trazer um presente para vocês, apesar de hoje ser o meu aniversário, 22 de setembro, eu resolvi dar um presente a vocês. Eu fiz um curso com uma série de vídeos em formato de curso falando sobre autoconhecimento, falando sobre autoimagem, falando sobre os nossos traumas infantis, sobre as nossas dores, sobre quem somos, sobre a nossa parte espiritual, como perdoar, como gerir nossas emoções. Tem muita coisa boa lá, mas de uma forma leve, de uma forma simples, para que até você que nunca leu nada sobre autoconhecimento, que nunca se interessou por autodesenvolvimento, eu tenho certeza que de alguma forma você vai se identificar nessa série de vídeos. Então curtam à vontade, botem like, curta, compartilha, é uma mensagem boa que o mundo está precisando, então eu conto com vocês. Beijinhos e nos falamos no final dessa série de vídeos, tem mais surpresa. E vamos começar esse curso tentando compreender por que algumas pessoas conseguem chegar tão longe e outras têm tantas dificuldades na vida. Por que parece que alguns têm a capacidade de resolver e de ser resiliente, de ser determinado e de não procrastinar, enquanto outros não conseguem nem lidar com as questões normais do dia a dia, do cotidiano? O que será que acontece que alguns podem tantos, que gênios como, por exemplo, Thomas Edison, que patenteou diversos dispositivos importantes para a história e foi responsável pela criação da lâmpada elétrica incandescente, ou Nikola Tesla, que criou a energia elétrica alternada, causando uma revolução no mundo. E o que dizer do meu querido Albert Einstein, físico que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, que não precisamos compreender, obviamente, mas o que precisamos compreender de Einstein foi a fórmula mais famosa que ele deixou no mundo, a equivalência de energia e matéria. E por que isso é tão importante? Ora, vamos pensar um pouquinho. Energia igual a matéria. Ou seja, tudo que é matéria é energia. Então, a madeira é matéria, esse computador é matéria, nós somos matéria. Então, se nós somos matéria, nós somos energia. Compreender que somos um corpo energético faz com que a gente compreenda que a gente tem potencial. A gente tem potencial de chegar muito além. Outra coisa importante entender que a gente é energia é que a energia interage com a energia e vibra em ondas. Então nós temos que ter cuidado com os ambientes e com a nossa própria energia, aonde estamos vibrando. Mas a gente vai falar melhor disso lá na frente. Então o que é que acontece que essas pessoas conseguem chegar longe, conseguem criar coisas tão importantes para a humanidade e elas não tiveram vida fácil? A maioria dos grandes gênios e dos grandes criadores tiveram infâncias complicadas, vidas difíceis e mesmo assim chegaram lá. Sabe o que é que difere essas pessoas de nós? Não é o corpo, não tem nada a ver com o nosso corpo físico. Foi feito um estudo no cérebro de Einstein para entender se anatomicamente havia alguma estrutura diferente do resto da humanidade e chegou-se à conclusão que não, o cérebro dele é exatamente igual ao nosso. Então, o que muda? Com certeza tem vários fatores que influenciam, mas a coisa principal é a autoimagem. Exatamente, autoimagem, como eles se veem. Ora, para eles chegarem tão longe, eles precisaram acreditar que eles eram capazes de chegar tão longe. Como a gente se vê, delimita até onde a gente vai. Como a gente se vê, é como a gente vai encarar a nossa vida, é como a gente vai conquistar o mundo. Então a autoimagem, essa forma como a gente se vê, é extremamente importante para você conseguir qualquer resultado que você tem. Então essa é a grande diferença de quem chega longe e de quem não chega. Crer em si mesmo, a autoimagem. Então, vamos entender um pouquinho como é que surge a autoimagem? Ela surge ali na primeira infância, por volta dos 8 meses, o bebê já começa a criar consciência que ele é um indivíduo, que ele é separado da mãe dele. Então ele começa a interagir com o mundo, a receber informações desse mundo exterior e a criar uma imagem dele, através do que ele ouve, através do que ele vê e através do que ele sente também. Então, seja o ambiente,
seja a sensibilidade desse bebê, aquele espírito que já veio mesmo antes de pegar o DNA dos pais. Juntando essas duas coisas, a sensibilidade do espírito e o ambiente dele, ele vai começar a formar essa autoimagem. Ele vai começar a se ver da forma como ele vai se ver até o fim da vida. A autoimagem ela é formada até por volta ali dos 7 anos, mas ela é sempre modificada ao longo da vida, mesmo que minimamente. Então, esse processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, é justamente para que a gente consiga ter uma autoimagem cada vez mais positiva de nós mesmos, porque como vimos antes, a autoimagem é o que vai levar a gente onde a gente quiser, ou também a que vai paralisar a gente. Ela surge ali no início da infância, e o que é fundamental? O bebê a criança até os 7 anos de idade, ela tem um cérebro muito neuroplástico, ou seja, ela tem uma capacidade enorme de absorver informações. E o que é dito até os 7 anos de idade para uma criança é absorvido como verdade absoluta. Ela não consegue ter esse filtro para discernir se o que está sendo dito é em tom de brincadeira, se tem a real intenção, ela não consegue, então ela absorve. E essas verdades absolutas que vão sendo formadas na cabeça dessa criança vai formar o sistema de crença delas. Ou seja, no que elas acreditam verdadeiramente, a fé que elas têm, como elas veem o mundo, quais são os valores dela, o que é importante para ela, o que é que não é. E tudo isso é criado nessa primeira infância. Os principais atores responsáveis pela formação da autoimagem de uma criança são os cuidadores. O pai, a mãe, o avô, o tio e também o ambiente ali da escolinha que ela frequenta. Então, se a gente tem um ambiente muito hostil, muito narcisista, onde os pais não têm a menor empatia pelos filhos, onde estão sempre criticando, muito provavelmente a autoimagem dessa criança não vai ser muito positiva. Se diferente disso, tem um ambiente familiar onde tem incentivo, onde tem amor, onde tem acolhimento, claro que ele vai ter uma autoimagem mais positiva. Só que não existe família perfeita. Ninguém é perfeito. Por mais que o ambiente familiar seja acolhedor, por mais que o ambiente familiar tenha a intenção de fazer o melhor pelo filho, nós somos praticamente analfabetos emocionais. Nós não temos muita noção de nem como gerir os nossos próprios sentimentos, quanto menos de ensinar os nossos filhos como fazer isso. Então, de vez em quando, escapam frases ali dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que acabam por criar essa autoimagem um pouco negativa, um pouco sem confiança. Vamos ver que frases são essas? Você calado já tá errado. Você é burro? Nossa, como você é desajeitado. Você nunca será nada na vida. Seu irmão ou primo é muito melhor do que você. Você bem que podia ser inteligente como ele, né? Cale a boca. E essa é terrível, gente. Depois os adolescentes tentam comunicar e não conseguem. Você não presta pra nada. Verdade absoluta. Lembrem, verdade absoluta até os 7 anos, o que isso pode fazer na mente de uma criança. Vai brincar e me deixa em paz? Ou seja, sou um peso, né? A criança vai sentir um peso. Meu Deus. Deixa de ser lerdo. Ou seja, eu sou lerdo, eu não tenho capacidade para nada. Que sujeira, parece um porco. Vergonha. Então são todas frases, existem outras, você já deve ter ouvido alguma frase, ou você já deve ter dito alguma frase, porque nós acabamos repetindo o que a gente ouve, é normal. Então se você ainda não começou nesse processo de autoconhecimento, você simplesmente repetiu os padrões que você conheceu, a educação que você conheceu, e tá tudo bem, gente. Nada do que for dito aqui nesse curso é para gerar culpa. Se a gente ouviu isso, se em algum momento os nossos pais disseram isso pra gente, por outro lado, eles ouviram coisas que também magoaram eles. E para eles essas coisas não magoavam. Nenhum pai e mãe que tenha sanidade mental tem a intenção de magoar o filho.
Só que às vezes eles extravasam, eles não sabem gerir as emoções e acabam errando, como todos nós. Então, nada de culpa, nada de gerar sentimento de raiva, mágoa ou rancor, seja lá por quem for, porque a intenção aqui é a gente se conhecer. É a gente entender um pouquinho de que ambiente a gente veio e de que autoimagem a gente tem de nós mesmos daquele ambiente. Isso não é definitivo. Como eu falei antes, a autoimagem pode ser modificada. E eu vou contar uma história bem interessante sobre essa formação da autoimagem. Thomas Edison, quando era ainda criança, chegou em casa com uma cartinha para a mãe, dada pelo professor, e o professor tinha pedido para ele não ler, pregar diretamente à mãe. A mãe abre essa carta, se emociona e começa a ler. O seu filho é um gênio. Ele é muito inteligente e, portanto, não temos capacidade de educá-lo. A senhora vai ter que cuidar da educação dele daqui para frente. Passou-se muitos anos, ela morreu, e Thomas Edison um dia acha essa carta. Olha o que estava escrito na carta. O seu filho é muito confuso. Provavelmente tem transtornos mentais. Não aceitamos mais ele na escola. Se essa mãe tivesse lido o conteúdo real dessa carta, ele teria feito tudo o que fez? Será? Tenho minhas dúvidas. Ele se vê como um gênio? Foi o que precisou. Então, deixa pra lá, quem já é adulto e tá me vendo, deixa pra lá o que mãe e pai fez. E, se possível, daqui por diante, agora que vocês têm esse conhecimento, seja com o filho de vocês, ou seja, em qualquer ambiente que temos criança ali em desenvolvimento, vamos ter um pouco mais de cuidado com o que a gente fala. Vamos tentar incentivar, encorajar. E às vezes não é fácil. É claro que as crianças às vezes fazem coisas que fica difícil da gente lidar. Mas ao longo do curso a gente vai entender que as crianças elas só querem ser espontâneas. E quando você tentou ser espontâneo, você foi educado a não ser. Então talvez seja isso que você tenha como entendimento de educação. É isso que a gente tem feito com as nossas crianças, podar, moldar, e isso tem trazido resultados não muito bons, tem gerado muita ansiedade. Eu, além de psicanalista, sou dentista. As crianças de 5, 6, 7 anos estão com bruxismo severo, um ranger de dente. Isso demonstra muita ansiedade já nessa idade. Então, até aqui foi para a gente entender isso. O que é autoimagem, como é que ela é formada. Nesse curso vocês vão ver que eu não vou trazer muitos termos técnicos, porque a intenção não é dar curso para profissional. Eu quero que você leve isso para a sua vida prática. Então eu vou tentar ser simples na minha maneira de falar, direta e clara. E agora você deve estar se perguntando que autoimagem você tem de si, não é? Eu tive essa dúvida quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu disse, como eu me vejo? Quem será que eu sou para mim? Então eu quero que você faça essa pergunta. Primeiro que a autoimagem não quer dizer só com a aparência física, tá bom? Isso também é autoimagem. Mas a autoimagem é muito mais a projeção mental que você tem de si. É aquela maneira como você se vê e, consequentemente, como você vê o mundo. Tem 4 perguntinhas que você pode se fazer para tentar compreender se você tem uma autoimagem mais positiva ou mais negativa. Tá com papel e caneta aí? Não tá? Pausa e vai pegar, por favor. Então vamos lá. Primeira pergunta. Que resultados eu tenho tido na minha saúde? De 0 a 10, que resultados você tem tido na sua saúde? Você está sempre doente, sempre com algum vírus, sempre com alguma bactéria, sempre com alguma dor muscular, dor nas costas, sempre precisando tomar medicamento? Ou você nem lembra a última vez que você tomou um comprimidinho? Coloca aí, tá? E por favor, honestidade. Vocês estão aqui para se conhecer, não é para enganar vocês, se convencendo de que não precisam desse curso. É o contrário, aproveitem, não deixem passar essa oportunidade, porque o ego de vocês vai tentar enganar. Segunda perguntinha. Que resultados eu tenho tido nos meus relacionamentos? Eu tenho tido relacionamentos abusivos, onde eu me dou muito mais do que o outro, onde eu só recebo críticas, ou eu tenho tido relacionamentos onde há troca, onde há equilíbrio, onde cada um dá o melhor de si, onde eu posso ser eu mesma, onde eu não preciso fingir para agradar o outro. Nota aí, 0 a 10.
Terceiro ponto, que resultados você tem tido nas suas finanças? Endividado? Ou a vida já te deu até mais do que você esperava? Escreve. E o quarto ponto, que resultados você tem tido na sua aparência? Sim, exatamente. Não tem a ver com seguir padrões, com que tá ali na média do que todo mundo gosta. Mas quando você olha no espelho, você gosta do que vê? Tá satisfeita? Tá feliz? Tá feliz com quem você se vê no espelho? Você gosta do jeito que você coloca o cabelo? Você gosta da sua aparência, do jeito que você se veste, do jeito que você comunica? Você gosta disso? Tá satisfeita? 10. Não se olha no espelho. Quando olha no espelho não gosta do que vê, é altamente autocrítica e só consegue ver o que não tá bom em você? 0. Escreve aí. Eu espero que as respostas de vocês tenham sido maiores que 7. Isso quer dizer que vocês têm uma autoimagem positiva. Talvez não foi maior do que 7 em todos os pontos, então vai olhar para isso. Se foi maior do que 7, ótimo, você só vai expandir nesse curso. Se você está com a autoimagem um pouco mais negativa, tranquilo, calma. O curso vai te ensinar a gerir isso melhor, a te olhar de outra forma. Então terminamos por aqui essa aula e até a próxima aula.